Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Hã? Você falou comigo? Foi, você está aí meio imerso nesse monte de dúvidas, literalmente. Eu estou soterrado aqui. Os ouvintes não têm ideia da quantidade de folhas, né, com os e-mails que vocês nos mandaram. Continuem mandando, quanto mais submersos. O endereço é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Cuidado que é Rede Eldorado, ou seja, tem uma duplicação de um E aí no processo. E tome cuidado no assunto, sempre escreva Plug Eldorado, o nome do programa, Plug Eldorado, que é uma espécie de senha para que eu saiba que você não é spam. Ou seja, olha, a quantidade está de 20 para 1, viu, Tarcísio? E olha, e mesmo assim, eu fico imaginando se a gente fosse imprimir tudo, porque a gente está com um calhamaço aqui de folhas, de vocês ouvintes, dos e-mails que vocês ouvintes nos enviaram, e e-mails obviamente válidos, e-mails reais de ouvintes. Se a gente multiplicasse por 20 isso, que é a proporção de spams que a gente tem para cada e-mail, né? Eu estou imaginando que a gente ia falir as maiores companhias de fornecimento de papel. Aliás, falir não, nós íamos falir e íamos enriquecer as maiores companhias de fornecimento de papel aqui do país. Eu queria lembrar que esse programa que a gente está começando agora é o de número 260. Então aí para o teu controle, esse é o programa 260. E vamos lá, né, Pierluigi? Vamos ver o que a gente tem. Já tem uma dúvida estranha. O Geraldo do Tucuruvi diz: olá, professores, onde andam vocês? Sempre ouço vocês nas madrugadas da Rádio Eldorado. E aí, onde foram? O que aconteceu? Nós estamos nas madrugadas da Rádio Eldorado, a menos que tenham arrancado a gente da madrugada e a gente não saiba disso. Pela grade de programação que a gente tem recebido, toda semana a gente recebe, né, para confirmar a grade de programação, teoricamente é que eu não fico acordado de madrugada para me ouvir, para checar. Mas teoricamente eles estão lá. A gente, assim, nos horários normais tem ido ao ar ao sábado às 2h. Talvez, assim, em virtude até das finais aí do Campeonato Paulista, que sempre ocorrem pelo menos um dos jogos aos sábados, né? Então talvez uma pequena mexida na grade possa acontecer em função disso, mas de modo geral a ideia é essa: sábado às 2h, depois com reprise no domingo logo cedinho, para os madrugadores, às 5h da manhã, e aí tem mais duas reprises, né, Pierluigi? Nas terças e nas quintas de madrugada, não é isso? Que eu me lembro. Terça de madrugada e quinta de madrugada, mas de qualquer forma... Aqui tem um outro do Heitor, a gente já leu, acho que não, olha, faço parte do grupo dos octogenários e ouço esse programa desde os tempos que ainda tinha cabelos pretos e ondulados. Ouvindo o programa número 256, foi citado o software Converter to X. To DVD. Converter X to DVD. Certo. Ou eu você, um dos dois falou que o software custava aproximadamente R$50. Mas na realidade o nosso amigo está nos corrigindo. É $50. É $50. $50. É praticamente o dobro. Mas ele, pelo menos para você experimentar, ele é válido, quer dizer, você pode baixar, instalar, fazer assim uma ou outra conversão, gravação até em DVD, durante acho que um prazo de, não sei, 15 a 30 dias, eu não lembro exatamente quanto tempo ele expira. Mas, e é claro, se você precisa fazer uma gravação esporádica, né, converter um arquivo de qualquer formato, basicamente, arquivos de vídeo, né? Se você tem arquivos daqueles tipo AVI, RMVB, que mais que ele pega? MPEG, FLV, que é aquele formato lá que você encontra no YouTube, enfim, um monte de formatos de vídeo. Você pode catar todos esses vídeos que você tem reunidos aí no seu computador, carregar nesse programa
e mandar ele converter, e a partir daí ele já converte para um formato de DVD e já efetua, claro, se você tiver um gravador de DVD instalado, ele já efetua a gravação no DVD. Já queima o DVD. Já queima o DVD, né? Para depois só tirar de lá e colocar no seu DVD player para assistir na televisão. É fenomenal o programa, é muito legal. Agora, é assim, se você tem, sabe, aquela coleção de vídeos digitalizados que você gostaria muito de passar para um DVD, uma meia dúzia de gravações assim, esporádicas, vamos dizer, que você tenha que fazer, tudo bem, você pega lá a versão trial, né, que é perfeitamente, completamente funcional, grava o que você precisar gravar e depois, na hora que expirar, expirou o prazo, paciência. Agora, se você for continuar usando, até por motivos às vezes profissionais, aí, olha, particularmente eu posso dizer porque eu fiz isso, vale a pena você pagar a taxa, né? Eu não lembrava, realmente é $50, né? Dá um pouco mais de R$100. Mas de qualquer forma vale a pena pagar a taxa para você ter essa mão na roda aí. Na realidade é um programa muito legal, eu jamais perdi um DVD com ele. Todos os arquivos de vídeo que eu pus ali para converter e gravar o DVD, ele gravou, inclusive com recursos de você poder escolher o tipo de menu que você quer para o DVD, ele cria os capítulos sozinho. Por exemplo, ele picota o filme, ele marca o filme a cada 5 minutos, por exemplo, você pode mexer nesse tempo, ou pode até marcar o ponto de início de cada capítulo manualmente, tudo isso é possível. E ele gera aqueles ícones animados referentes a cada capítulo, sabe? Coisa profissional, é muito legal bacana, mesmo. Tá? Bacana. Muito bom. E onde você acha isso? Pois é, o nome do programa é o Converter X to DVD, Converter X TO DVD. Tudo junto. X é a incógnita da álgebra. Qualquer coisa, exatamente. Você o encontra, se não me engano, nesse endereço, converterx2dvd.com. Mas se você entrar no Google ou naquele Baixa Aqui, por exemplo, que foi onde eu baixei o programa, e escrever lá Converter X to DVD, tudo junto, ele vai com certeza te remeter ao link a partir do qual você pode fazer o download desse programa, tá bom? Tarcísio, aqui nós temos uma dica do Guilherme. O Guilherme está, na realidade, ele está, digamos assim, respondendo a uma dúvida anterior. Você se lembra que num programa anterior, acho que foi o 257, alguém perguntou como é que eu travo o computador? Por exemplo, eu levanto, vou tomar um café, não quero que ninguém mexa no meu computador. Como é que eu travo o computador nessas condições? Certo. Aí ele diz aqui, o nosso amigo aqui, o Guilherme da Silva, diz o seguinte, olha, é uma combinação de teclas extremamente simples. Você pega o atalho WinKey, a tecla que tem o logo do Windows. Tá, que é o WinKey. Uhum. E enquanto mantém o WinKey apertado, aperta o L de lock. Aí ele trava. Então é o Windows Lock. Windows Lock. Windows Isso. É aquela tecla que tem o logotipo, o logotipo do Windows, né? Então a gente vai se referir ao WinKey Lock. WinKey mantenha pressionado e a letra L de Lock. E aqui ele aproveita e diz, olha, lógico que depois é necessário que a conta do usuário ativa esteja protegida por uma senha, a fim de que a proteção possa ser eficaz, tá certo? Claro. Agora, ele aproveita para dar mais alguns atalhos extremamente interessantes. Por exemplo, tem o Windows, quando eu falar Windows, é o logotipo do Windows, né? Isso, até que contém Windows aquela janelinha. Né? Mais E, que eu utilizo toda hora, que é aquele justamente que abre o Explorer, né? O arquivo de programas, né? Então o gerenciador você de programas. Que vai, sabe, leva o mouse até o ícone Meu Computador, para dar 2 cliques. Se você quiser ir direto no ícone Meu Computador, é o Windows E. Windows E. Você entra no gerenciador de arquivo e até no Windows XP tem uma vantagem. Você entra no gerenciador de arquivo segundo aquele modelo antigo mesmo do gerenciador de arquivo e não do meu computador, que na minha opinião é muito mais simples de ser manuseado. Agora ele diz o seguinte, quando você está indo de um campo para outro, de uma janela para outra, alternando, se você dá Ctrl Tab, você pula de uma janela para a seguinte. Certo. Agora, se você der Ctrl Shift Tab ao mesmo tempo, aí você faz o caminho inverso. Ele inverte. Ele vai das janelas da esquerda. Em vez de janela 1 para 2, vai dar 2 para 1. Isso. Ctrl ESC abre o menu iniciar. Certo. Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefa. Agora, o logotipo do Windows, apertando simultaneamente com o pause, abre as propriedades do sistema. Que corresponde praticamente a clicar o botão direito do mouse. Então, sabe aquele computador que você quer ver, por exemplo,
qual é a configuração que ele tem, quanto de memória instalada. Por exemplo, você acabou de comprar um novo pente de memória, colocou no computador e aparentemente tudo funcionou. Mas se você quiser ter certeza que a memória RAM do teu computador realmente foi incrementada, tá aí, Windows, a teclinha de Windows, mais a tecla Pause, abre uma janelinha que te dá as propriedades do sistema e nessas propriedades consta exatamente qual é a memória RAM instalada, por exemplo. Agora, tem dois que são mais ou menos equivalentes. O logo mais o M, que eu uso muito, minimiza tudo. E, obviamente, minimizando tudo, aparece o quê? O desktop. Isso. Aí, eu nunca tinha experimentado esse outro, o logo mais o D. Aí mostra o desktop. Quer dizer, as duas são praticamente equivalentes, né? E tem... Tem um endereço aqui que eu queria aproveitar para passar, já que a gente está falando de atalhos do Windows, né? Se você utiliza já o Windows há um certo tempo, você já provavelmente deve conhecer essas combinações de teclas, muitas delas, né? Muito conhecidas dos usuários do Windows, tais como Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que equivalem a editar, copiar e editar, colar, respectivamente. Agora, tem alguns atalhos bastante interessantes e bem inusitados, assim, né? Quer dizer, que fazem tarefas realmente bastante específicas. E se você quiser conferir 100 atalhos do Windows, né, obtidos então a partir dessas combinações de teclas, existe um site interessante, uma página na internet, onde um indivíduo resolveu coletar todos esses atalhos e colocou ali todos numa mesma página para você checar. É o 100 Keyboard Shortcuts. Né? Quer dizer, são 100 atalhos de teclas, né? O endereço, eu vou passar agora para vocês, mas de qualquer forma já fica registrado que essa dica vai estar no Infodrop número 954, que pode ser acessada, esses Infodrops podem ser acessados a partir do site www.intermatica.org. Tá? Repetindo, www.intermatica.org é o nosso site aqui, meu, do Perluide, com colaboração lá do Jefferson e tudo mais. E a partir desse site você tem, por exemplo, acesso a esse programa que você está ouvindo agora. Se você quiser ouvi-lo num outro horário qualquer, né, ele está lá on demand. Você clica, você pode ouvir a partir da internet esses programas Plug Eldorado. É uma das possibilidades. E a outra é você acompanhar os Infodrops, que são essas dicas que a gente passa ao longo da programação da Rede Eldorado, tá? E essa vai estar lá, é a de número 954. O endereço propriamente dessa página que contém esses 100 shortcuts é meio comprido. Então eu vou fazer uma vez, vou falar uma vez, depois se você quiser você confere lá no site da intermatica.org. Bom, o endereço é www.elaquiri, do jeito que eu falei, só que esse Quiri é com K, tá? É ELAKIRI, elaquiri.com /fórum /archive, né? Archive, quer dizer, archive, né? Sem pronúncia nenhuma, /index.php e agora vem o nome da página propriamente, que é T minúsculo, T de tango, minúsculo, traço, e aí os algarismos 1240.html. Então, T-1240.html. Tá bom? Deve ser o site da Mona Lisa, né? Da Gioconda. Ela que ri? Ela que ri, ela que ri, deve ser, tá certo. Nossa, essa foi ruim. Foi ruim. Perdão, então, ouvintes. Mas talvez seja esse mesmo trocadilho, vai saber. A maneira de memorizar, pelo menos. E olha, Tarcísio, sabe o que você podia fazer? Diga. Manda um e-mail para o Jefferson com a dica do Auro Dreger, que está aí na página 8. Certo. Porque ele se deu o trabalho de traduzir todos esses, porque esse site que você falou está em inglês, né? Ele se deu o trabalho de traduzir tudo. Conforme for, a gente já põe no site já toda a lista traduzida. Beleza, né? Porque o Auro Dreger, um ouvinte nosso e colaborador aqui, olha, é verdade, está com toda a lista. Ele até nos mandou o e-mail, a gente pode
nem pedir para o Auro Dreger, já teve todo o trabalho e nos mandou o e-mail, né? Então a gente pega essa lista aqui e remete lá para o Jefferson. Copia e cola, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Exatamente. Isso, copia e cola num e-mail lá para o Jefferson e o Jefferson coloca lá como uma dica, como um infodrop, ou seja lá o que for. Colaboração aqui do Auro Dreger. Obrigado, viu, Auro? O que mais que temos aí, Pierluigi? Tem uma dúvida de um ouvinte, uma resposta a respeito de uma dúvida de um ouvinte que o Júlio de Assis Neto está respondendo. No programa 257, um ouvinte relatou, entre outras dúvidas, um possível conflito entre o LimeWire. É LimeWire? LimeWire, como é que é? LimeWire. LimeWire. E o firewall do Windows. Recentemente experimentei a mesma situação. E descobri que o problema não tem nada a ver com o firewall, sim com o LimeWire. O Mardito alega que está sendo barrado pelo firewall. Ao verificarmos, constatamos que não está mesmo. Não está mesmo. Veementemente, não. Não. Ele explica, muitos dos freeware disponíveis atualmente apresentam o mesmo problema quando surge sua última versão. De uma hora para outra, a que temos instalado em nossas máquinas deixam de funcionar, como que por encanto. Basta instalar a nova versão e tudo volta ao normal. Entendo. Ao rodar o programa pela primeira vez, surge na tela o convite para adquirir a versão profissional do dito cujo. A aquisição não é obrigatória, mas tem um preço. Se o programa não mais funcionar certamente, há uma nova versão a ser instalada e mais um convite à versão paga. Mas é um preço justo. Eu acho que é assim, uma espécie de, entre aspas, bomba-relógio que eles colocam nas versões gratuitas anteriores, né? De modo que é uma bomba relógio. De repente ele para de instalar com essa mensagem que o firewall pegue a nova versão, você pega, não que eles estejam te obrigando a comprar uma versão paga, não, né? Mas portanto não é nada ilegal. Eles te deram um presente que tinha prazo de validade, ótimo. Aí você quer pegar de novo o presente, você pega, só que você vai ter que aguentar de novo um convite para aderir à versão paga. Tá certo? Você pode, claro, de novo não aceitar esse convite. Mas com certeza, quando uma nova versão tiver para sair, provavelmente essa nova versão que você acabou de pegar vai expirar de novo e vai eventualmente gerar o mesmo erro, né? Que é esse acesso bloqueado por firewall, coisa que na realidade não deve estar acontecendo. É apenas, eventualmente, uma bomba relógio que tem dentro do software gratuito. Então a dica é essa. Não esquenta a cabeça. Parou de funcionar, vai lá no site da LimeWire ou desses outros que deram esse problema e baixe a nova versão. Baixe a nova versão. Tá, instale a nova versão. Receba um novo convite, recuse um novo convite e continue trabalhando gratuitamente. Agora, é muito mais fácil, né? Quando você usando um software, por exemplo, ele já detecta, entrando em contato, obviamente, com a internet, todos esses aí, LimeWire, esses enfim, que são programas P2P, né? Eles são obrigados a entrar ou ter conexão com a internet, senão eles não funcionam. Sim. E uma vez tendo conexão com a internet, eles podem, claro, checar a existência de uma nova versão. Eu acho que é nessa hora, na hora que eles checam a existência da nova versão e no caso dessa existência ser positiva, vamos dizer assim, ele trava a versão atual, né, te obrigando quase que a puxar a nova versão. Então acho que é essa a intenção, né? Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida aqui do Leonardo de Curitiba. Alô, Curitiba. Semana que vem estou aí. Eu vou para Curitiba. É para Curitiba? Vou para Curitiba. Não só vou para Curitiba, como vou para... Leva um casaquinho, viu? Tá frio lá? Não, lá tá sempre frio. Sempre lá frio. É uma das cidades mais frias de São Paulo. É muito frio lá. De São Paulo não, de Paraná. Aliás, do Brasil. Do Brasil. De São Paulo, do Brasil. O Leonardo, lá de Curitiba, diz o seguinte: fiz o download de um pequeno aplicativo no Baixa Aqui. Pequeno, 539 KB. Pequeno. Se lembra, há uns 20 anos atrás, 539 KB era uma coisa assim, absolutamente gigantesca, né? Hoje em dia vem assim, né? Vem 540K, meio mega, né? Vem assim no instalar de dedos, é muito rápido. Bom, e esse aplicativo criou um problema para ele, então já vou falar qual é o nome para que as pessoas não façam o download. Tá.
O nome do aplicativo é Download Movie Subtitles 3.0. Ah, você sabe que eu cheguei a me deparar... É um legendador, né? Não é bem um legendador. Não é um legendador. Na realidade, é assim, é um buscador de legendas na internet. Entendi. Tá? Eu cheguei a me deparar com esse... Em algum site por aí, com o download de um troço desse tipo, né, esse download Movie Subtitles, ou Subtitles aí, 3.0, mas eu achei que era muita sacanagem. Eu falei, não, pô, tá louco, se o cara quer pegar uma legenda na internet, vai buscar, por que ele vai ter um buscador automático disso? Né, eu deixei de lado, mas aí tá vindo a confirmação. Ele diz aqui, apareceu um malware chamado Relevant Knowledge, com executável rv.exe, cujo malefício é deixar o micro cada vez mais lento, quase parando. Uhum. Esse cada vez mais lento, quase parando, pode significar duas coisas. Ou ele está fazendo lá um monte de coisas que não devia fazer, ou ele está submetendo o teu micro a uma escravidão intelectual, transformando em zumbi. O que é o mais provável, né? É o mais provável. Porque enquanto ele diz que está procurando as legendas pela internet, na realidade ele pode estar enviando um monte de spam, de pode estar usando o seu computador para enviar coisas, né? Por exemplo, há alguns dias ocorreu aí um problema de lentidão, principalmente aquela prestadora de acesso à internet aqui de São Paulo, a Speed, da Telefônica. Ela teve um problema grave aí, os usuários, né, os clientes do Speed, não passaram por um pouquinho antes da Semana Santa, na realidade, foi. Um pouquinho antes da Semana Santa, acho que terça, quarta, até quinta-feira, anteriores à Sexta-feira da Paixão, o serviço do Speed foi praticamente bloqueado. O que aconteceu? Parece-me que houve um ataque de hackers que usaram exatamente esse expediente. Esses hackers, tendo em mãos milhares e milhares de computadores que eles mantêm escravizados sem que os donos desses computadores saibam, né? Então, por exemplo, como é que eles fazem isso? Colocando iscas na internet, como se fossem programinhas legais, utilitários, que o cara vai lá, que legal, esse negócio é grátis, faz isso, então vou puxar, vou instalar. Aí ele instala e pior é que o programa funciona. Só que o programa, além de funcionar, ele abre uma porta para os hackers poderem acessar o seu computador e escravizá-lo. Como ele vai escravizar esse computador? Ele vai usar a sua máquina, por exemplo, para efetuar solicitações de sites na internet. Então, por exemplo, aconteceu, né, que muitos sites, através dessa invasão que aconteceu aí, principalmente via Speed, foram solicitados assim de uma forma absurdamente grande, gerando para os usuários que realmente queriam acessar esses sites, aquele famoso erro DOS, que é o Denial of Service. Quer dizer, na realidade o site está sendo muito solicitado, sim, são milhares e milhares e milhares de pedidos por segundo, que são feitos por esses computadores escravos, né, comandados obviamente pelos hackers, e aí a hora que você tenta acessar um desses sites você não consegue, porque existe excesso de tráfego. E quando ocorre esse excesso de tráfego, devido a esse excesso de solicitações, gera-se esse erro, o DOS, né, o Denial of Service. Tá? Agora, o mais preocupante nessa história toda é que o softwarezinho legalzinho, gratuitozinho, que trabalha para você, etc., tá? De repente, uma das funções dele pode ser também, além de escravizar o teu computador, é disseminar essa escravização, quer dizer, transformar outros computadores em escravos. Moral da história, forma-se assim um explosivo crescimento exponencial. Aí bota dezenas de milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, como se prevenir? Primeiro, não aceite, não vá atrás dessas coisas que parecem ser muito fáceis na internet. Coisas legais, muito gratuitas, a não ser que você tenha
uma referência, olha, não, esse programa é legal, já usei, algum amigo já usou, alguém que, né, da sua confiança já usou e recomendou, então tudo bem, mas fora isso, você achou um oferecimento de uma coisa legal num site de internet, não vá clicando compulsivamente aí e aí acabar gerando aí um download de um malware, né, de um desses vermes, de uma dessas pestes que tanto infectam os computadores. E a outra coisa que você pode fazer, essa é já uma medida curativa, vamos dizer assim, do seu computador, é ter esses anti-spywares instalados, né? Então a gente pode ter, por exemplo, aquele Adaware, ou aquele malware terminator, ou coisas desse tipo, o Spybot, são vários que tem por aí. Instale um desses, atualize o banco de dados deles e escaneie o seu computador buscando esses malwares que estão infectando aí, que podem estar infectando o teu computador. Agora, esse malware, segundo o Leonardo, é muito mal, porque nem o Adaware e o Spybot conseguiram enxergá-lo, quer dizer... O bicho é terrível. O malware então, o ideal é não baixar esse Download Movie Subtitle. O Relevant Knowledge, né, o tal do malware. Então, é melhor não instalar mesmo. Isso. Tá, ok, vamos a um rapidíssimo intervalo, a gente volta já com mais e-mails e mais dicas dos nossos ouvintes. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Você gostaria de ter um CD do Windows que instalasse esse sistema operacional de forma totalmente personalizada? Ou seja, a instalação automaticamente já colocaria o seu nome, a chave do produto, o fuso horário e as configurações regionais. Além disso, que já levasse em consideração o mais recente Service Pack. Uma instalação completa, incluindo os seus aplicativos favoritos e os drivers atualizados. Para descobrir como montar esse CD mágico, acesse o site MSFN Unattended Windows. Esse site é um guia que mostra detalhadamente, em 3 níveis de dificuldade, como construir o seu CD do Windows. Está em inglês, mas vale a pena uma visita. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org, procure pelo Infodrop de número 950. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Dê um tiro no seu computador, suje, pinte, taque fogo, quebre seu computador sem dó e nem piedade, divirta-se extravasando sua raiva e vandalizando seu desktop com esse aplicativo dinâmico totalmente gratuito, no qual você pode destruir toda a tela de seu computador sem causar nenhum dano verdadeiro através de uma simulação. Só com ele, você pode colocar uma galinha para caminhar no seu monitor e simplesmente bombardeá-la com tiros de espingarda. São 11 itens, cada um com uma ação diferente para você brincar e efeitos sonoros realistas divertidíssimos. Entre os itens você encontra bombas, dinamites, lança-chamas, metralhadoras e muito mais. Você ainda pode desenhar ou mesmo espalhar sangue no seu PC. O programa conta com um contador de pontos que aumenta sua pontuação conforme você destrói o monitor e mata as galinhas. Para você obter esse Desktop Destroy versão 2, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 387. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje. Lembrando que esse Plug Eldorado de hoje é o de número 260. E lembrando mais uma vez os ouvintes que querem se comunicar aqui com a gente, que o nosso meio de comunicação é o e-mail,
cujo endereço é info@redeeldorado.com.br. info@redeeldorado.com.br, tá? Bom, a gente estava lendo os e-mails aqui dos nossos ouvintes. Você me mostrou um aí no meio do intervalo aí, pelo Luigi, referente a uma dúvida de um ouvinte nosso sobre como é que é formato de arquivo de som, é isso? Não, na realidade ele tem o seguinte problema. Ele tentou converter arquivos, deixa eu ver o nome dele, não sei, não lembro o nome, mas é palmeirense, é boa gente. Certo. Achei, Luiz Machado. Ele diz aqui o seguinte: quando eu tento converter um arquivo de MP3 para WAV, um conversor faz a conversão. Tá. Só que ele passa do arquivo MP3 para WMA, não para WAV. E dizia, o problema não é com o conversor, porque baixei outro. E aconteceu o mesmo problema, tentei converter de MP3 para WAV e o que acabou saindo é um WMA. Certo. Diz que passou antivírus ou anti-spyware, nada. Mano, não deve ser problema. Não é isso não. Esse é problema do conversor ser capaz ou não, né, de jogar pro WMA. Pro WAV, aliás. O WAV, para quem não sabe, é o primeiro formato de som sem nenhuma compactação ou nenhum algoritmo de compactação embutido. Esse WAV seria, digamos assim, cortando uma letra, wave, né, onda. Ou seja, o que ele faz? Quando você grava um som, ele, digamos assim, ele poderia até ser visualizado na forma de uma onda. O que ele faz é fatiar essa onda e gravar a altura da onda em cada trecho, a cada instante, tá certo? De maneira, isso se chama digitalizar um som analógico, transformá-lo em som digital. Quer dizer, nesse momento, você diz qual é a altura de cada colunazinha dessa que vai crescendo e decrescendo, formando a onda, e você passou de um som contínuo para um som aparentemente descontínuo. Você sabe que tem gente que tem bom ouvido que consegue perceber esse suquinho, né? Tem. Tá certo? Tanto é que é o pessoal que está voltando ao vinil. Estão voltando ao disco de vinil. Aliás, só para ter uma ideia de que não há nenhum grau de compactação mesmo, como é que um som basicamente é gravado? É claro, depende da taxa de amostragem que você quer desse som. É claro que quanto mais amostras de um determinado arquivo de som, de um determinado áudio por segundo você conseguir capturar, mais fiel esse som digitalizado é ao som original. Né? Tenta imaginar, por exemplo, uma curva tipo com o perfil de uma colina, bem arredondado. Se você transformar essa colina, fatiar em fatias grossas, você vai ter uma série de colunas de alturas diferentes que vão crescendo e vão decrescendo, mas formam degraus. Quer dizer, a colina vira uma escada de subida e uma escada de descida. Agora, exatamente. Se você fatiar em fatias muito mais finas, continua tendo uma escada, mas a escada começa a se tornar imperceptível. Você passa a ter... Imperceptível para a grande maioria das pessoas. Como você disse, tem alguns audiófilos que percebem. Que conseguem. Então, quanto mais fino for, digamos assim, mais o digital se aproxima do analógico, do contínuo. Então, você imagina o seguinte, que você tenha um intervalo de tempo de 1 segundo, e você pega esse 1 segundo e divida em 44 mil fatias. Essa é a qualidade, por exemplo, do áudio de um CD de áudio digital. 44 mil fatias que por segundo. É a taxa de amostragem, são 44 mil amostras num segundo, amostras de som. Agora, cada amostra dessa vai conter a informação referente ao som propriamente dito. Ou seja, qual é a altura da colunazinha. Tá? Então, como é que você guarda essa informação? Para ter a qualidade de CD, você tem que guardar essa informação em 2 bytes. Ou 16 bits, né? Lembrando que cada byte corresponde a 8 bits. Então você vai usar 2 bytes para cada uma dessas colunas que contém uma dessas amostras de som. Então vamos dizer, em 1 segundo, a gente já tem quanto, Pierluigi? 88 mil bytes. 88 mil bytes para guardar a informação de 1 segundo de um dos canais de som. Lembre-se que os sons normalmente são estéreo. Então ainda dobre esse valor, né, de 188 mil, se você 176. dobrar, 176 mil, praticamente arredondando 200 kilobytes para cada segundo de som. Isso, num minuto, vai dar o equivalente, 200 vezes 60, vai dar... 12 mil, 12 mega. A 12 mega. Quer dizer, arredondando 10 mega por minuto. Tá? Então, um som WAV no formato CD, né? Quer dizer, com a qualidade digital, fatiamento de um CD, ele ocupa aproximadamente 10 mega por minuto. Tanto é que se você pegar um CD normal de 70 minutos,
70 vezes 10 mega dá os 700 mega, que é o que comporta um CD normal de áudio, né? 700, 800 mega, uma coisa dessa ordem. Então, o que é isso? É o som gravado ali sem nenhum algoritmo de compactação. Aí os caras começaram a inventar algoritmos, os matemáticos, para pegar aquelas partes redundantes do som e com a menor taxa de perda de qualidade, reunir várias informações redundantes numa informação mais compactada, e aí foram se criando os algoritmos. O MP3, por exemplo, é um desses algoritmos. O WMA, que é o Windows Media Audio, né, que é um formato específico do Windows Media. Esse que é o nosso ouvinte, que o palmeirense está conseguindo, né? Então, Cadê o palmeirense? Perdi o palmeirense. Bom, mas tudo bem, é palmeirense. Exatamente. Então, o WMA seria já um formato não, vamos dizer assim, puro do som, como é o WAV. É o formato já compactado. Quer dizer, é um formato no qual, comparando-se com o WAV, já houve, assim como o MP3 também, né, já houve, comparando-se com o WAV, uma perda de qualidade. Tá? Quer dizer, alguma informação já ficou perdida. De modo geral, uma informação imperceptível para a grande maioria das pessoas. Tá? Mas alguma informação, quer dizer, se você pegar o som, colocar num aparelho medidor, tipo um osciloscópio, vai dar para perceber que tem informação perdida ali, se ele já tiver compactado. É que, no fundo, a filosofia do compactador é mais ou menos o seguinte. Tenta imaginar que num determinado trecho da música, você tenha, sei lá, 27 colunazinhas, todas com a mesma altura. Com altura 512. Então, no formato WAV, vai estar gravado a altura 512 27 vezes. 512, 512, 512, 512. O que o MP3 faz? Ao detectar isso, diz, olha, aqui tem 27 512. Na hora de executar, execute 27 vezes 512. Mas ele só dá essa informação. Em vez de ficar repetindo. Dá a receita em vez de ficar repetindo. Só que se no meio dessas 27 tiver uma coluna com altura, em vez de 512, 515, o MP3 ignora isso, põe no mesmo saco. E é lógico que há um pouquinho de perda de fidelidade do som que está sendo. Ele trabalha com alguns limites de tolerância, né? Exatamente. De modo a não alterar demais a qualidade da música, mas altera. Alguma coisa ele sempre altera, né? Bom, de qualquer forma, há conversores de vários formatos de arquivos. Eu me lembro, inclusive, foi até assunto de um dos nossos infodrops. Agora o problema é que eu não lembro qual foi o infodrop que faz isso, mas tem um infodrop no qual a gente coloca, é um audio free converter. Eu acho que se ele entrar no www.intermatica.org, naquele campo de busca dos infodrops, você escrever isso que o Tarcísio falou, audio free converter, com certeza você vai cair. Você vai achar o infodrop no qual a gente deu essa dica que faz, é um software que converte qualquer coisa para qualquer coisa, na realidade, em termos de áudio, né? Se você põe lá o MP3, ele converte para WAV, de WAV para WMA, para OGG, né, que é aquele OGG, que é um outro formato. Enfim, dá para você provavelmente ter sucesso aí na sua tentativa de converter. Luiz Machado, achei o nome dele. Luiz Machado. Pierluigi, eu estou aqui com uma outra dúvida. Estava até dando uma pesquisadinha rápida aqui na internet. No meu celular, inclusive, né? Porque a gente está sem computador aqui. Aliás, olhando para fora do estúdio, eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou vendo uns 17 computadores e aqui no estúdio não tem nenhum aqui dentro. É uma dúvida do Marcos, tá? Do Marcos. Ele diz assim, que ouve o Plug Eldorado em MP3 enquanto caminha, né? Provavelmente naqueles aparelhinhos, né, que tocam MP3. Ele diz que tem vários. Não é o Marcos, é o Walter Rodrigues, de Uberlândia. É que tem 2 e-mails emendados um no outro. Ah, entendi. Tá bom, então já aproveitar e ler esse do Marcos também, depois, o do Walter Rodrigues, depois a gente lê o do Marcos. Porque eu peguei o finalzinho lá daquele do Marcos, aí fui buscar o cabeçalho dele. Como está emendado, peguei o outro de carona. Bom, ele é de Uberlândia, esse é o Walter Rodrigues então, né? Certo. Isso. Ele é de Uberlândia, lá em Minas Gerais, gostaria da opinião da gente sobre o acesso à internet via rádio. Em média, os provedores oferecem uma velocidade de navegação de 200 kbps a 300 kbps e também sobre a tecnologia 1 vezes RTT que a Embratel está utilizando para oferecer acesso sem fio via rede do Livre.
que você teria a dizer? Eu não tenho informações. Agora, me diz uma coisa. Informações técnicas a respeito eu não tenho. Quer dizer, agora, teoricamente, 200, o 300 kbps é uma boa velocidade de conexão? É uma banda suficientemente larga? Eu acho que não, né? Não é uma banda larga. Não pode se considerar, hoje em dia, já mais uma banda larga. Hoje em dia, uma banda larga, assim, é de 2 megabits por segundo para cima. 1 megabit já é razoável. Mas para ser considerado uma velocidade alta de internet, de alta conectividade, alta taxa de transferência de dados, eu diria que é de 2 megabits para cima. Veja, 200 a 300 kbps é uma velocidade ligeiramente maior, talvez o dobro, né, em relação aos modems, daquelas conexões de escadas. É uma coisa baixa. Então, eu não vejo, mas 4 vezes mais a velocidade de um modem. O que para os padrões atuais da internet é relativamente pouco. Olha, eu não vejo grande futuro em internet via rádio. Deixa eu explicar por quê. Toda a faixa de ondas eletromagnéticas com celular, wireless, está começando a ficar congestionada. Isso significa o quê? Que os canais são cada vez mais estreitos. Então, eu estou vendo muito futuro para aqueles que estão, digamos assim, em regiões mais afastadas. Eu estou vendo muito futuro na internet via rede elétrica. Aí eu acho que realmente, porque no fundo, a malha de distribuição de energia elétrica no Brasil está muito bem. Quer dizer, menos naquele lugar, assim, na Amazônia, na beira do rio, não sei o quê. Tá? Aí o cara tem que usar gerador, aí não adianta nada, tá certo? É verdade. Aí, na falta de coisa melhor, a internet via rádio acaba funcionando. Pelo menos lá ele vai conseguir acessar, é melhor do que não acessar, né? Agora, o Marcos tem uma dúvida diferente, viu, Tarcísio? O Marcos ele tá dizendo que ouve quase todos os domingos no programa da gente, então é um daqueles madrugadores, né? Certo. Ele gostaria de nos parabenizar pela paciência e clareza com que a gente fala, obrigado, é a gente que agradece. Bom, gostaria de fazer uma pergunta, que é a seguinte: ele roda diversos programas em Fortran. Para quem não sabe, Fortran, que é a abreviação de Formula Translation, foi a primeira linguagem de programação que tanto o Tarcísio quanto eu aprendemos nos idos tempos em que o computador gravava as coisas em fita ainda, se lembra? Naqueles rolos enormes. Que não tinha monitor, e todo o resultado era obtido a partir da impressão. Da impressão, etc. Eram aqueles computadores heróicos. E, na realidade, Fortran depois deu origem, com, obviamente, implementos, ao famoso BASIC, que era a linguagem residente na maioria dos computadores pessoais. Quando o camarada comprava um computadorzinho desses de baixo custo pessoal, o BASIC já vinha residente e permitia fazer coisas maravilhosas, né, Tarcísio? Era um negócio fantástico. E o Marcos usa o Fortran, ainda provavelmente porque ele deve estar utilizando programas de cálculo. Como o programa é de cálculo muitas vezes toma muito tempo. Tempo de processamento, Tempo de processamento, muitas vezes um tempo enorme. Aí qual é a solução? A solução é a solução do estegossauro. O estegossauro era um dinossauro do tamanho de um ônibus que tinha o cérebro do tamanho de uma noz. Ou seja, ele tinha QI de alcachofre em coma. Para quem não sabe, o estegossauro, se você quiser visualizar, ele era um grande lagarto, né, assim, com um corpo bastante truculento, e ele tinha aquelas escamas grandes ao longo de toda a espinha dorsal. Que na realidade são reguladores de temperatura, né? Como ele era um animal de sangue frio. Ele tinha uma cabeça relativamente pequena, muito pequena, aí um corpanzil enorme, bem desproporcional em relação à cabeça, aquelas escamas ao longo de todo o dorso. Que ele se colocava atravessado em relação ao sol, de frente para o sol, dependendo da quantidade de insolação que ele queria, e no rabo 3 cornos. Ele tinha chifres no rabo. Agora, acontece que o bicho tinha QI muito baixo e era muito grande, do tamanho de um ônibus. Portanto, se alguém desse uma mordida no rabo dele, até o sinal da dor chegar até aquele cérebro reduzido, conseguir processar. Do tamanho de uma noz. Do tamanho de uma noz. E voltar, aí acabou. Aí o que acontece? Evolutivamente, ele acabou criando, as mutações acabaram criando um enorme gânglio nervoso na base da espinha, no quadril mais ou menos. Então o que acontecia? Quando chegava um estímulo muito forte, o gânglio já respondia direto dando uma rabada com aqueles chifres que ele tinha lá atrás. Era a arma que ele tinha para se defender. Para se defender. Ou seja, o que o estegossauro descobriu há 65 milhões de anos? Uma coisa chamada processamento paralelo. Quando você é muito lento, divida as tarefas e faça 2 ou 3 ou 4 entidades executar as tarefas que você sozinho
demoraria tempo demais. Então pergunta aqui o Marcos. Então, eu vou comprar uma máquina nova. Isso em computação ficou conhecido no início dos tempos. Hoje em dia já está incorporado ao próprio processador. Mas antigamente os primeiros processadores, eles, quando você tinha necessidade de fazer cálculos científicos bastante complexos, era comum ter-se um chamado coprocessador aritmético. Ou até aquele pessoal que fazia computação gráfica, que tinha que renderizar figuras complexas, ele tinha um coprocessador que fazia todas as contas da renderização e depois ele se encarregava de fazer a figura. Hoje em dia, esse coprocessador, os coprocessadores já estão incorporados no processador central. Principal. E o Marcos pergunta, o que vocês acham mais eficiente? Um quad-core AMD Phenom 2 ou um da Intel? Eu pretendo utilizá-lo com Linux, até uma configuração de 8 megabytes de memória. Deve ser 8 gigabytes, deve ser 8 gigabytes. Acho que ele errou aqui. Deve ser 8 gigabytes. 8 megabytes de memória não dá para nada hoje esse em dia. quad-core já indica os quê? Esse quad? Que são 4 processadores que trabalham em paralelo, né? Agora, tem Intel quad-core também. Tem Intel quad-core também. Basicamente, parece-me que a dúvida dele, o que é mais eficiente para fazer cálculo? Um quad-core da AMD ou um quad-core da Intel? Bom, a AMD, ela tem, surpreendentemente, algumas vantagens em relação à velocidade comparativamente aos processadores da Intel para determinadas tarefas. De um modo geral, tarefas de multimídia, renderização de imagens, trabalho de imagens e tudo mais, a AMD, de um modo geral, costuma ser um pouco mais rápido, o processador costuma ser um pouco mais rápido do que o da Intel equivalente, né? E assim, normalmente, se você pegar 2 processadores desses, um da AMD e um da Intel, equivalentes em termos de velocidade e coprocessamento em paralelo, os da AMD costumam ser um pouco mais baratos, tá? Agora, com relação a cálculos, especificamente, que esses seus programas aí da área do Fortran aí, né, desenvolvidos em Fortran realizam, é um pouco difícil responder, né, porque a diferença entre um processador e outro depende do aplicativo que você estiver rodando. Então agora, vou dar uma dica. Certa vez, fuçando na internet, eu achei um site bem interessante, que é na realidade de uma loja lá nos Estados Unidos, que vende hardware. É a Tom's Hardware. Tom, né? De Tomás, vai. Tom's Hardware. Essa Tom's Hardware, ela oferece um serviço através do seu site bem interessante. Ela disponibiliza cartas, né, comparativas dos processadores mais populares, aqueles que estão lá à venda na loja, justamente para facilitar por parte do cliente, do usuário, a escolha do processador. E essas cartas, elas fazem uma comparação direta entre 2 processadores, por exemplo, quaisquer que você escolher, através do uso de diversos aplicativos diferentes. Então você pega lá um da AMD, um da Intel, e manda comparar, ele vai dizer, olha, se você rodar processador de texto, tipo Word, a performance da Intel é essa e a performance do AMD é aquela. Se você rodar uma imagem para renderizar e tal, olha, o da Intel vai demorar tantos segundos e o da AMD vai demorar tantos outros segundos. Ou seja, por ali dá para você descobrir mais especificamente, para o seu propósito, qual é o processador mais adequado, né? Porque você vai procurar por ali, por exemplo, sei lá, planilhas, programas que façam muitos cálculos, que eu acho que em termos de utilização do processador seria algo mais ou menos equivalente ao que você quer usar na sua máquina, né? Bom, agora você tem usado. Aqui, eu quero uma máquina nova e robusta. Uma coisa eu vou te dizer, Marcos, qualquer um dos dois, comparado com o que deve estar na máquina antiga, é um tiro, quer dizer, na realidade com certeza. Se houver diferença, a diferença vai ser uma diferença realmente de detalhe, uma diferença pequena, porque comparado com os processadores anteriores a eles, qualquer um deles é um tiro, né? Tá, então olha, faz o seguinte, entre em www.tomshardware.com tudo junto, / charts. /charts. Cartas, charts, né? Com CH, né? Esse Tom's Hardware,
TOMS, e aí emenda a palavra hardware, tá? E aí você põe lá, /charts, com CH, isso. E aí você vai ter a chance de escolher os dois, acho que até 3 dá para escolher para comparar, processadores e submetê-los em função do tipo de aplicação que você quer rodar a uma comparação para ver qual que vai se adequar melhor às suas finalidades, tá bom? Aliás, esse Tom's Hardware talvez seja até interessante a gente gravar, guardar aí para depois passar para os nossos ouvintes todos na forma de um infodrop. Isso é interessante. Né? Tarcísio, nós temos aqui uma dica interessantíssima do arquiteto do Tatuapé, que ele diz o seguinte, ele quer algumas informações, mas já paga o preço, já está pagando a dívida. Diz, o endereço de alguns sites que contém software grátis para pendrive. Os famosos Free Portable Software. O que é um Portable Software? É um software, digamos assim, que faz a coisa sozinho, que é transportável, quer dizer, você pode pôr no pendrive. Então, por exemplo, você quer um editor de texto, em vez de pegar toda uma suite como o Microsoft Office, ou até como o OpenOffice, ou coisas desse tipo, toda uma suite que tem um monte de coisa, você tem um editor de texto, simplesmente um editor de texto que já roda sem precisar instalar. Esse que é a parte bacana. Ele já roda sem que seja necessário instalar. Então ele dá aqui uma lista de 6 que a gente até poderia colocar num único infodrop, né? Porque todos eles remetem no fim à mesma finalidade. Olha, tem o número 3 que é interessante. Eu já usei e deu certo, é o www.pendrivesapps.com. Esse apps com 2 P's, né? É só escrever pendrive e emendar apps. Isso, .com. Mas os outros também, depois a gente checa, e aí a gente faz um infodrops. Agora, que ele já pagou a dívida dele, agora vai a pergunta. Agora vai a pergunta. A pergunta número 2, que acho que é a mais técnica. Porque o número 1 diz, a possibilidade de ser instalado o Windows XP no HD contendo Linux? Sim, isso com certeza absoluta, é só particionar. A pergunta número 3, a vantagem em particionar o HD é reservar certos espaços para instalação dos sistemas operacionais, no caso, por exemplo, o Windows XP e Linux, e reservar outros espaços para programas e backups? Se há vantagem, eu vejo só uma vantagem, basicamente. Uma é velocidade de acesso, a outra é que se um vírus infectar uma partição, não necessariamente ele infecta a outra partição. Área de dados, exatamente. Ou seja, você pode reformatar apenas uma das partições. Então, por exemplo, você tem ali no Windows, né, instalado uma partição, ou melhor, numa partição instalado o Windows, noutra partição instalado o Linux, e numa terceira partição, por exemplo, os dados de Windows, e numa quarta, eventualmente, os dados de Linux. Aí se um dia, por exemplo, a sua máquina pegar um vírus e começar a corromper diversos arquivos do Windows, de modo que você não consiga mais recuperá-los, você pode reinstalar o Windows, reformatando aquela partição que contém o Windows, tá? Sem perder a área de dados, sem afetar as outras partições, né? Incluindo aquelas que contêm dados, e aí fazer a sua máquina, entre aspas, renascer sem correr o risco de perder todos os dados nela, tá certo? Então essa talvez seja a maior vantagem de você particionar adequadamente seu disco rígido e distribuir entre sistemas operacionais, né, Windows, Linux, em partições diferentes, é claro, e também em outras partições as áreas de dados para cada um desses sistemas. A última dúvida dele, se você conseguir responder em 1 minuto, você responde agora. Se não conseguir, a gente deixa para o próximo programa. Qual é a diferença entre os arquivos gravados em FAT32 e NTFS? São formas apenas diferentes. Tecnicamente vai longe a gente tentar explicar isso, mas são formas diferentes de fazer a marcação no disco rígido, na qual os dados serão alocados quando gravados naquele disco rígido. Né? A FAT32 já foi uma grande evolução em relação à FAT16, aproveita melhor os discos rígidos, e a NTFS, que é uma partição específica do Windows, melhor ainda, né? Então economiza ainda mais. São partições que agilizam o acesso aos dados em relação às formas anteriores e, mais do que isso, aproveitam melhor o espaço
Essa é a grande vantagem. Ou seja, se bem que agora não é tanta vantagem coisa com tantos gigabytes. Bom, estamos encerrando o programa número 260. Exatamente. E, paradoxalmente, na semana que vem nós vamos ter o programa 261. Aguardem que isso é uma coincidência assim. É impressionante. É É uma vez na vida só que acontece o 261 depois do 260. E enquanto vocês meditam a respeito dessa coisa fantástica, a gente agradece a todos e convida a todos para o próximo programa, o 261. Obrigado a todos. Até logo, Peruíde. Até logo. Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Tchau, tchau. Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.